Oi, Pri Pri. Joãozinho. Oi, Geising. Boa noite. Eu vi, tô vendo que você chegou aqui. Oi, pessoal. Hoje vai ser um dia bem legal. Tô bem animada aí pra essa live de hoje. Sabrina, bem-vinda, Leila. Agora eu tô esperando a Ana, nossa grande convidada de hoje. Cadê você, Aninha? Boa noite, pessoal. Então a gente está aqui continuando enquanto a Aninha não chega. É mais um encontro da conexão e contato. Mais conexão e mais contato. Mamãe. Ah, a Aninha entrou. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Tá quase vindo. Entrou. Oi, Oiê! Oi, Aninha! Oi, boa noite. pessoal! Boa. Eu fico sempre meio tensa se vai conseguir entrar, se não vai. Estava aqui aguardando. Então, hoje é um dia bem precioso, porque a gente vai falar de maternidade consciente. E, e de certa forma, como eu escrevi lá no grupo do Conexão em Contato, mesmo quem não está querendo ser mãe, ou já foi mãe, ou já foi pai, a gente está sempre, de alguma forma, concebendo algo, gestando algo e materializando, seja com o que a gente traz da nossa história de vida e a gente acaba compartilhando e impactando as pessoas mais próximas ao nosso redor, ou realmente numa questão da maternidade, da paternidade, da geração de um filho, onde fica muito mais visível esse impacto. Então, eu tenho muita alegria aqui de convidar a Ana para vir aqui nesse espaço, porque a Aninha eu conheci como paciente dela. Então, assim, se vocês estiverem precisando de uma psicóloga e uma consteladora, podem procurar a Ana, porque ela me ajudou muito. Então, eu super confio no trabalho dela. E aí, depois, quando eu já estava com tudo em ordem, né, Aninha? A Aninha, apoiei ela para poder engravidar. Acompanhei a gestação dela toda, então a gente pôde perceber juntas os desafios da maternidade, os desafios que acabam gerando, né, sintomas no corpo, sintomas emocionais, e, e acompanhei o parto da Ana. Então, assim, foi uma história completa, né? Eu pude acompanhar Sim, todas as fases desse movimento seu, né, do não engravidar para o engravidar, depois o bebezinho. Então, tenho muita honra da gente estar aqui juntas, que eu super confio no seu trabalho e essa parceria que a gente. Ah, é a Simone entrou. Simone é uma doula maravilhosa. Pessoal, quem está precisando de uma doula, mande um contato aqui para o médico interior que eu indico a Simone. Ela é super boa. Então é isso, Aninha. Se apresenta, o espaço é seu. bom, primeiro, obrigada pelo convite. E para mim também é uma alegria e uma honra estar aqui compartilhando esse tema com você. Né? A gente construiu essa relação de troca de paciente e isso se transformou numa grande amizade. Né? Então, eu Sim. sou muito iluminada de ter encontrado você num momento tão especial na minha vida. Então, assim, minha trajetória, né? Eu sou psicóloga, formada em 2004, sou de São Paulo e mudei para o Rio, porque casei, né? E em 2008 fiz minha formação em constelação familiar, que foi quando mudou, né, minha perspectiva, tanto meu olhar clínico como minha vida, né? Então, a abordagem sistêmica foi, assim, um divisor de águas no modo como eu me coloco no mundo, na vida e, de fato, ajudo os meus pacientes, meus clientes, né? A gestação, ela não fazia parte do meu sonho de vida, como para muitas mulheres, inclusive era bem distante, né? Eu não Uhum. pensava em engravidar, era muito claro para mim
que tinham questões ancestrais, medos em relação à maternidade, que me fizeram, né, não desejar. Então, durante muitos anos da minha vida, eu tinha uma certeza absoluta que eu não ia ser mãe, eu não queria, né? E isso foi se transformando, se transformou depois que eu conheci a constelação, que eu comecei a entender de onde vinham esses medos, de onde vinha essa rejeição em relação à maternidade. E aí, ao encontrar um companheiro que é parceiro, né, que está junto, esse desejo foi surgindo. E então veio, né, a gestação. Meu bebê hoje tem 11 meses. E no período da gestação, mesmo sendo psicóloga, tendo já feito muito trabalho terapêutico, muitas constelações, no momento da gestação veio à tona uma série de feridas e dores emocionais que não estavam tão curadas. Algumas já eram bem conhecidas, que eu achei que já tinha resolvido, e aí veio ali um outro prisma. Isso aí é sempre da gente terapeuta, né? Porque a gente sempre acha que está resolvido, né? Você, isso aqui eu já resolvi. Sim. Só que quando você vive uma experiência nova, você acaba se vendo num estado de vulnerabilidade. Então, a vida sempre está mostrando esse desafio constante. Né? A todo momento, uma experiência nova te traz assim, olha só o aprendizado que você ainda tem que fazer aqui. Sim. E esse acompanhamento, né, com essa perspectiva do médico interior, junto com esse conhecimento sistêmico, foi fundamental, né, para o meu processo na gestação, que desencadeou num parto maravilhoso, né, numa escolha que foi a melhor da vida, né, de um parto domiciliar, planejado, sem nenhum tipo de intervenção, né, com todos os requisitos aí da humanização, cuidados e contemplados, né? Então, de fato, é uma experiência que eu recomendo, né, para as mulheres que desejam engravidar, que já estão grávidas, ou que já tiveram os seus filhos, né? Independente da idade do bebê, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Se é um bebê ou se é uma criança, acho que esse maternar é um convite para a gente olhar para essas feridas. Sim. Até porque eu acredito que muitas pessoas, até vocês que estão aí podem contribuir com a gente aqui, eu acredito que muitas pessoas nem têm ideia de que a gente guarda as memórias que nós passamos até da concepção. Né? A ciência hoje ela já traz isso muito através de vários estudos, que o que a gente vivenciou na concepção, na gestação e na primeira infância ficam guardadas. E se de alguma forma isso teve alguma ferida, e que é normal ter, né? Porque você está vivo, tem de certa forma alguma ferida. Às vezes a concepção ela não foi desejada, às vezes ela não foi planejada, né? Ou às vezes queria muito, mas quando a mulher se ver grávida, inconscientemente as memórias que ela passou na gestação dela vêm ativa. E sem perceber, ela rejeita o bebê. Ela rejeita, é difícil para ela lidar com a maternidade. E eu vejo assim na prática, como eu acompanho muita gestante, quando é difícil para a mãe essa gestação, e mesmo ela querendo muito, aparecem muitos sintomas. Então, é muito mais comum ter aqueles sintomas desconfortáveis no início da gestação, porque tem memórias ativas ali. Então, eu acredito que muitas pessoas não têm noção de quanto que essa fase inicial de vida, ao você se tornar mãe, a gente está falando aqui da maternidade, mas também serve para a paternidade. Então, quando você se torna mãe ou se torna pai, aquilo que você passou quando pequenininho com os seus pais, fica ali. E aquela criança aparece como um espelho que vai despertar esses botões das suas próprias feridas. E aí o aprendizado começa, né? Sim. O aprendizado do desafio começa. Porque aí começa a apresentar vários sintomas, a criança ou a gestante, e aí é uma forma que você tem esse olhar mais ampliado de poder curar muita coisa juntos, né? Sim. Então, ao engravidar, né, e isso serve para a mãe e para o pai, a gente recebe um download da nossa ancestralidade.
né? Então, quais são as crenças em relação ao maternar que eu tenho na minha história familiar passada, né? Estas mulheres, né, vivenciaram a maternidade com leveza, com peso, né? Foram situações difíceis, de violência, de submissão, de autonomia. Então, todas essas informações, elas chegam de uma forma inconsciente, né? E elas vêm numa intensidade, no momento da gestação, muito grande por conta da sensibilidade, por todo o novo arranjo que o corpo, né, produz. E da mesma forma, o pai também acessa toda essa informação da sua ancestralidade, né? Tanto feminina como masculina, né? E a experiência da mãe, da relação que você teve com a sua mãe e a possibilidade agora de você se tornar mãe, vai vir à tona de uma forma muito intensa. Então, se você tem uma relação boa com a sua mãe, este gestar já começa com essa memória, né, de algo positivo, de um acolhimento. Se tem dificuldades enroscadas, mal resolvidas, que ficaram pendentes, isso vai vir como um grande presente para você poder curar. E eu acho que o grande desafio é a disponibilidade de olhar para si, né? Então, se tem assim, algo que a gestação maternar, né, todo esse tema, né, que é bastante amplo, traz para a gente, esse convite, né, a o tempo todo olhar para si e usar, né, deste maternar como uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento pessoal. Sim. Isso que você está trazendo, Aninha, é uma visão bem diferente do que a medicina convencional propõe, né? Quando a gente olha na medicina, a pessoa tem um problema, vamos dizer, tem muito enjoo, tem uma dor de estômago, ou mesmo que não esteja gestando, tem algum problema, você já vai procurar algo para consertar. Ninguém tem essa pergunta para olhar o que eu estou sentindo, o que eu estou armazenando que pode estar desencadeando isso. Então, a gente não tem muito essa prática de aprender a sentir as sensações no corpo e aprender a sentir essas emoções, como eu trabalho muito no médico interior. Agora, na gestação, isso é fundamental, porque, como você falou, essas memórias vêm à tona. Então, de repente, você mesma, eu lembro que quantas vezes você foi invadida por muitas emoções de ora muita alegria, ora muita tristeza e ora raiva, e é aquela turbulhão de emoções, e quando a gente vai ver, são questões que você tinha passado com a sua mãe, com a sua ancestralidade. E quando a criança, né, ela já nasce, a criança normalmente apresenta muitos sintomas que também têm a ver com a questão do ambiente familiar, de como está sendo processadas essas emoções ao ser pai e ao ser mãe. E se a gente muda esse olhar, que é um olhar que eu trabalho muito da medicina, de não ser uma medicina separatista, mas olhar a medicina de forma integrativa. Então, a gente não é só esse corpo físico, a gente se comunica por telepatia. Então, o bebezinho, ele está totalmente em comunicação telepática com a sua mãe, né, principalmente, mas também com o seu pai. Então, se você observar o seu bebezinho, os sintomas, ver o que ele está apresentando e perguntar o que disso tem a ver comigo, com o que eu trago, como é que eu estou me sentindo, automaticamente a criança começa a melhorar. Então, eu digo que assim, esse processo da maternidade, a paternidade é um processo iniciático, né? Porque eu não sou mãe, mas eu acompanho muitas mães e muitos papais. E eu vejo que como que as feridas mal resolvidas, elas são estampadas como espelho nos filhos. E se os pais têm essa abertura para olhar o seu sistema familiar, é uma oportunidade incrível da vida de você curar de novo. Então, aquilo que você não conseguiu processar com seus pais, a vida te traz essa oportunidade, essa cura conjunta.
dos Sim. pais e dos filhos darem as mãos e curarem juntos. Então, Aninha, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como esse sistema familiar pode interferir na gestação e no parto. Uhum. E na primeira infância, de uma forma geral. Então, a gente carrega, né, todas as crenças, padrões e comportamentos do nosso sistema familiar, mesmo quando a gente não tem consciência ou quando a gente não conviveu com pai, com mãe, com avós, né? Então, isso chega para a gente, esse campo de informação chega para a gente. Então, já na gestação, o bebezinho já está recebendo todo esse campo de informação. E é um campo de informação muito amplo, né, sobre o que é o masculino, que lugar esse masculino tem, que lugar esse feminino tem, como se dá essa junção do feminino e do masculino, entre outras tantas coisas, né? Então, um exemplo que eu posso dar, que fica mais concreto, eu atendi uma gestante que já tinha uma menina, já tinha uma filhinha, engravidou de novo e descobriu que era um menino. E no momento que ela descobriu que era um menino, ela entrou em pânico. Porque na história familiar dela, os homens são homens adoecidos, com dependência química, com alcoolismo, inclusive assassinato, mas lá para trás. Então, assim, a imagem que ela tem do masculino era uma imagem negativa. Era uma imagem, né, de muita dificuldade, enfim, ela tinha toda ali uma vivência com o masculino da sua ancestralidade, que ao se deparar com um filho homem, ela entrou em pânico, completamente. E aí a gente fez a constelação justamente para ela poder reconhecer que homens são esses, né, que fazem parte desse sistema e de que forma ela pode incluí-los sem rejeitá-los, porque isso que faz com que o nosso filho, né, as novas gerações se conectem quando a gente exclui algo. Então, no momento em que ela pode reconhecer que isso faz parte da história dela, mas que ela tem condições de transformar, de fazer uma criação diferente, já com a escolha do próprio marido, né, de uma escolha de um masculino saudável, e no modo como ela vai criar esse menino. Né? Então, assim, foi uma constelação muito, muito rica e muito bonita, né? Em que ela ficou bastante mobilizada e conseguiu, né, receber, então, esse bebê. Esse bebê. Isso que você está falando é uma coisa bem que eu vejo muito no dia a dia, assim, porque como às vezes os casais chegam com uma dificuldade para engravidar, e aí quando eu vou olhar, tem uma dificuldade ou com a mãe, né, ou muito forte com a mãe, porque você fica muito estampado essa dificuldade nas relações com o seu masculino e feminino, ou com o pai. E é muito nítido, assim, quando é para vir um menino, a dificuldade é com o masculino. Assim, então eu trabalho na relação, essa questão de rejeição desse masculino, um masculino que, de repente, eu vou ficar sozinha, eu não vou ter apoio, ou eu vou ser abandonada, enfim, seja a história que for, passa um tempo, engravida, é um menino. E se é com a mãe, assim, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada. Eu atendi uma paciente outro dia em relação a isso. Ela se sentia muito rejeitada pela mãe, não se sentia olhada, cresceu com essa lacuna, mas quando você conversava com ela, não era claro assim perceber que ela não tinha consciência dessa lacuna. Ela tinha uma postura assim, eu sou suficiente, eu não preciso de nada, eu dou conta de tudo, mas ao mesmo tempo, um medo muito grande de se entregar para o amor, se entregar até para poder ter um bebê, porque é como eu não tenho esse amor para dar, porque eu não recebi da minha mãe. Então, eu quero ter um bebê para que minha mãe me olhe. E é muito nítido, assim, quando isso acontece, é como a vida, ela está sempre tentando fluir, né? De alguma forma, é como um rio. Encontra um bloqueio no caminho, ela vai por outro caminho. Ela encontra um bloqueio, ela vai por outro caminho. Então, quando a gente trabalhou isso, passou um tempo, ela engravidou de uma menina. Então, é muito interessante, porque a gente não para pensar que
cada um de nós tem um desafio de alma nessa existência. Não nasceu nessa família à toa. Tem um aprendizado que você vem fazer na sua família. Aí a pessoa pergunta, qual é o meu aprendizado? Olha o seu calo. Se o seu calo é uma dificuldade com a aceitação do masculino ou feminino, e tem dores aí, você já sabe qual é o seu calo. Então, a gente o tempo todo, a vida está tentando fluir para que isso conserte. E isso aparece muito na hora da gestação, na hora com essa maternidade e essa paternidade. E um outro caso que eu gostaria de trazer aqui, eu atendi uma paciente, já tem um tempo já, ela já com 70 anos, então assim, não está pensando em engravidar nem nada, mas ela tinha uma dureza muito grande no coração. Ela de mãe, com seus filhos e tudo, mas ela tinha uma dor por esse masculino, uma raiva, assim, que ela não conseguia ficar bem na relação com o marido dela. Ela não conseguia fluir nessa relação. E ela tinha uma coisa muito masculinizada, sabe? Ela não podia assumir o feminino dela. E na gestação dela, o pai queria um menino. O pai queria tanto um menino que quando ela nasceu, ela foi vestida de menino. Ela foi vestida por um bom tempo. Gente, isso acontece. Uhum. Foi vestida como menino. Então ela não podia assumir o feminino dela. Então ela tinha uma raiva inconsciente já contra esse masculino. Então depois que a gente fez um trabalho de conseguir liberar essas emoções, ela conseguiu integrar esse masculino, esse feminino, e pôde também melhorar a relação dela com o marido dela. Então, trazer esse assunto é muito importante, porque a gente pode melhorar isso não só na nossa vida, mas principalmente quem vai gestar, começar a ter consciência do que você está gestando, porque o útero é a primeira casa. Sim. É onde é a primeira escola. E acho que aqui você toca num ponto fundamental, Elaine, que é essa responsabilidade, né, do maternar e paternar, né? Quando a gente não resolve nossas questões, quando a gente deixa conflitos pendentes, os nossos filhos vão olhar para isso. Os nossos filhos vão ficar enredados nessas questões, né? Então, se a gente quer que os nossos filhos se desenvolvam bem e sigam a vida, o melhor que a gente tem para fazer, o que a gente pode fazer por eles, é cuidando das nossas feridas. Né? E isso não significa ser totalmente bem resolvido, porque isso não existe, né? Não existe. Ninguém que é iluminado e bem resolvido o tempo todo. Mas só o fato de você... Se tiver iluminado, não está encarnado, né? Só já não está aqui. De você assumir que isso é seu, quando você diz para si mesmo, nossa, eu tenho uma dificuldade com mãe, com pai, com essa questão, com esse aspecto, quando eu assumo que isso é meu, eu libero meus filhos. Quando eu não olho, quando eu rejeito, eu me recuso a olhar para determinadas dificuldades, os meus filhos vão olhar por mim, né? E aí começam a apresentar sintomas, dificuldades no comportamento, dificuldades de aprendizagem, né? E aí olha para a criança como a criança sendo responsável por aquele sintoma. Inclusive sintomas físicos, né? Do sistema, né? Inclusive sintomas físicos podem aparecer. Sim, sintomas físicos. Então, se a gente puder ampliar o olhar, e acho que esse é um convite, entendendo que as crianças, elas são porta-voz, né? São porta-vozes, né? Desse campo sistêmico que é muito mais ampliado. Então, a gente precisa parar de olhar para a criança como um indivíduo que produz esse adoecimento sem esse contexto de onde ele está, né? Que núcleo familiar é esse? Que núcleo social é esse que ele vive? Né? Enfim, aí a gente vai ampliando para os sistemas sociais. Isso. E principalmente pequenininho, né? Então, quanto menor a criança, principalmente até os 3 anos, é uma fase de simbiose. A criança nem sabe muito bem que ela existe. Por isso que a mãe sai, ela fica desesperada, porque ela não sabe muito bem, ela está reconhecendo esse espaço. E depois, a partir dos 3 a 5 anos, ela vai começando a reconhecer mais que ela existe. Aos 5 anos, isso fica mais forte.
e aos 7 ela realmente entende que ela é um serzinho diferente dos pais, ela é um ser independente, mas que ainda precisa muito. Então, a gente sabe que o bom desenvolvimento nessa fase, ela vai impactar toda a nossa vida de adulto. Então, se você teve uma relação de muita confiança, em relação ali naquele ambiente lá com seus pais, você vai sentir confiança na sua vida, de poder fazer coisas diferentes, de poder se alavancar. Se você pôde andar na fase correta, você consegue ter coragem de se movimentar, de experimentar coisas novas. Se você teve esse ambiente de acolhimento e se sentiu amado, consegue também se abrir mais para uma interação social. Então, no fundo, independente, aqui tem gente falando aqui, eu não engravido mais, mas é um tema muito interessante. Porque, no fundo, gente, o que a gente mais tem como humanidade, e isso eu trago isso no médico interior, são as questões de intimidade. Por isso que eu trouxe esse bordão, conexão e contato. Porque o que a gente mais carece como humanidade são as nossas feridas de intimidade. Estamos todos nós cheios de feridas de adulto, suprimindo o que sente, porque não sabe nem que existe uma ferida de criança dentro de si, e acaba levando para o mundo um monte de adulto com as suas crianças feridas, e o mundo não consegue se acertar, porque no fato não existe essa conexão profunda. Só que quem está lá gestando, seja o pai, né, e a mãe ali juntos, a responsabilidade deles como geração de impacto nesse futuro ser é muito maior, porque a criança está muito aberta para o que vier. Ele vai aprender o que vier de você. Então, a ferida de intimidade ela pode ser muito grande ou não. E um exercício que a gente pode fazer, Elaine, que agora que você tocou nesse tema da criança ferida, acho que tem um exercício muito simples que dá para a gente propor agora, da gente reconhecer, de cada um aqui que está nos assistindo, reconhecer o quanto que essa mãe ou esse pai são uma experiência de confiança ou uma experiência de ameaça. Né? Porque aí a gente consegue ter uma dimensão do tamanho da nossa ferida. Porque às vezes eu ouço, vem um cliente e diz assim, eu me dou muito bem com a minha mãe, eu ligo para ela todo dia. Eu falei, então aqui tem uma questão. Já tem problema. Quando você liga para sua mãe todo dia, não é um problema ligar para sua mãe todo dia, mas que vínculo é esse? Você está ligando para sua mãe porque até hoje você está pedindo para ela te enxergar, você está ligando para sua mãe porque você cuida dela, você está ligando para sua mãe a serviço de quê? Né? Então, aqui tem uma pergunta importante, né, para a gente fazer. Eu sou a melhor amiga da minha mãe. Então, a gente não está aqui falando de uma hierarquia de mãe e filha, a gente está falando de alguém que está de igual para igual. Então, eu não estou no meu lugar, no meu sistema de origem, e isso vai dificultar, né, eu ocupar o meu lugar na vida, eu ocupar o meu lugar no meu sistema atual, na relação, né, com companheiros e filhos. Até porque se você, como você deu esse exemplo, né, que é muito comum, essas feridas, e você ainda fica buscando agora mesmo eu acabei de atender, uma pessoa buscando a aprovação da mãe e buscando a aprovação do pai. Se você está olhando essa busca dessa aprovação e você tem um filho, você não está olhando para o seu filho. Exatamente. É um fato, você não está olhando para o seu filho. E você, mesmo que não tenha filho, você não está conseguindo olhar para a sua vida. Você está ligado na relação com a sua família. Por isso que, quando eu observo isso, eu super indico a constelação. Porque é uma forma da pessoa ver com muito mais consciência como ela está gestando a vida dela. Então, você quer conceber a sua vida, gestar a sua vida de uma forma, mas você não está dando vazão para a sua vida, está olhando para o seu passado. O que você acha da gente propor o exercício? Porque aí tem um tempo da gente conversar depois, né, sobre a vivência das pessoas. Sim, hoje é você que manda aí. Vamos lá. Então, eu vou fazer junto. Então, eu vou pedir para quem está nos assistindo sentar numa posição confortável. É um exercício muito simples de 2 minutinhos. Feche os olhos.
Faz uma respiração profunda. Entre em contato com o seu corpo. Sente a sua respiração. Desliga dos pensamentos. Desliga das preocupações, das tarefas que vai vir depois. Fica aqui agora. Escolhe ficar presente. E nesse estado de silêncio, você vai criar uma imagem interna e você vai se visualizar. Então, traga a sua própria imagem, coloque nessa cena. E você vai trazer para essa imagem a sua mãe. Traga a sua mãe. Na idade que for, se não conviveu com a sua mãe, não lembra muito, traga a energia dela, da sua mãe biológica. E deixe a sua mãe numa posição, numa distância que fique confortável. Então você está em pé, você olha para sua mãe e pode calcular aí uma distância que seja confortável. E agora, a sua mãe vai começar a dar pequenos passos em sua direção. Você está parada, você não vai se mexer. E a sua mãe dá um passinho na sua direção. E observa o que acontece com você. Sua mãe dá mais um passinho em sua direção. E ela vem se aproximando de você. O que acontece com o seu corpo? Sem julgamento, sem racionalizar, só sente. Essa aproximação é confortável? É desconfortável? Isso gera um peso, leveza. Você tem vontade de se aproximar também? Você se sente ameaçado? Só observa, não faça nada. Aproveita essa oportunidade para reconhecer que dinâmica inconsciente tem por trás dessa relação com sua mãe. Se você sente alegria, confiança, tome sua mãe no coração. Receba essa mãe, abrace essa mãe no lugar de filha ou filho e receba essa mãe. Se a sua sensação é de desconforto, de ameaça, pare a sua mãe num lugar que fique confortável, uma distância que fique suportável para você. Se houve uma sensação de ameaça, de desconforto, sua criança está ali pedindo ajuda. Então agora você, adulto, adulta, vai entrar nessa cena e vai acolher essa criança. Veja o que essa criança precisa. Ela precisa se proteger, ela precisa falar, ela precisa só de uma companhia. E dê para a sua criança interna aquilo que ela precisa. E diga para a sua criança, agora você não está mais sozinha. Eu estou aqui com você e agora vamos seguir juntos. E dê o que sua criança precisa até o ponto dela ficar segura com você, confortável.
Respira profundamente. Vai se distanciando dessa imagem. Trazendo atenção para o seu corpo novamente. Observa a respiração. Observa se mudou alguma coisa do começo do exercício para agora. E devagarzinho vai voltando. E quem puder e quiser, compartilhe aqui nos comentários como se sentiu, para a gente, enfim, conversar um pouquinho sobre essas sensações, né? Então, para algumas pessoas, essa proximidade, essa aproximação da mãe vai ser gostosa, prazerosa, vai ser afetiva. E para algumas pessoas vai ser uma grande ameaça, né? Vai gerar um temor, vai gerar uma paralisia. Né? Então, se gerou essas sensações, essa criança precisa de um cuidado. Né? Tem uma ferida aí que precisa ser vista. A Cecília colocou um pouco mais leve. Vamos falando aí, pessoal. Isso parece um exercício simples, mas não é simples, sabe? Porque eu vejo muitos adultos falando assim, eu não tenho criança, como assim? Eu já cresci, né? Aí o pessoal tá gostando, ninguém tem problema com a mãe, muito bom. Né? Esse exercício também pode ser feito com o pai, que por conta do tempo aqui não consegui fazer os dois, mas em casa cada um pode visualizar o pai e ver como é que se sente, né? Sim, aqui está dizendo que teve gente que a criança precisava de colo. A minha experiência foi muito afetiva e vontade de ficar abraçada com ela. Acolhimento, mas também um pouco de tristeza. Me senti, passou rápido, me senti com vontade de abraçar minha criança, minha respiração soltou. Para mim foi ótimo, senti o cheiro dela, muito bom. Senti uma ameaça. Bem legal isso aí. Isso é legal fazer, porque eu vejo, a gente não tem ideia de como a nossa criança ferida domina o adulto. A criança que teve lacunas, são os nossos registros inconscientes. E como você vai perceber isso? Às vezes, gente, de repente você, vamos dizer, vai fazer uma prova, um exemplo muito comum. Vou fazer uma prova, sei tudo dessa prova, zero. Estou pronta para fazer um trabalho. E, de repente, eu vou para uma entrevista e boicoto. Então, o que está dizendo aí? Eu não posso ter sucesso. Eu não posso ter fracasso. Eu sou uma fracassada, eu não posso ser uma pessoa de sucesso. Então, quando a gente vai olhar na história, é muito comum observar, às vezes são crianças que, para poder ter o reconhecimento dos pais, se obriga a um nível de exigência muito grande, porque só sendo uma pessoa de muito sucesso é que eu vou conseguir ter um reconhecimento, é que eu vou conseguir ser amado, mas de fato no seu íntimo se sente um fracassado. E a gente não tem noção de que de repente isso dá uma dor de estômago, dá diarreia, dá tensão no pescoço, as emoções reprimidas, elas governam o nosso sistema nervoso autônomo e acaba dando uma série de sintomas no corpo físico e pode acabar desenvolvendo doença porque você nem sabe reconhecer aquilo que você sente. Então, tudo isso que fica inconsciente é a nossa criança ferida. E a nossa primeira referência de vida com masculino e feminino são com nossos pais. Sim, e você me lembrou de uma autora que eu gosto muito, que é a Laura Gutman. Ela tem 2 livros que a gente pode deixar depois aqui de indicação, que um é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que é um convite, né, para a gente olhar para essa relação com o bebê, em especial, né, nesses primeiros anos de vida. Ou olhar o nosso bebê, né? Exatamente, como um despertador, né, como uma possibilidade de clarear, de iluminar os pontos cegos que a gente ainda tem. E ela tem um outro livro que chama O Poder do Discurso Materno. E o quanto que o discurso da nossa mãe
nos fez ser também do jeito que a gente é. Então, sabe aquelas frasezinhas que parecem inocentes? Ah, ele é muito quietinha, muito boazinha. E aí você internaliza esse papel, né? Uhum. Que ela vai chamar de personagem. Então, Uma você que eu vai acho ter... ótima é assim, ela não precisa de nada. Ela Uhum, já resolve, ela uhum, sozinha já se resolve, pega uma fraldinha ou pega uma chupeta e já fica quietinha. Isso não é uma sim, criança bem resolvida, uma criança ela busca isso, mas a criança que ela vive isso, no fundo ela tem uma sensação de que ela não pode buscar essa ajuda porque não tem uma lacuna. sim, Porque sim. a mãe está ali num sofrimento, ela tem uma lacuna ali, então fica um ser que é assim, eu tenho uma lacuna, mas eu só posso contar comigo mesmo. Sim, e esse discurso que parece ingênuo, né? Ele vai construindo a nossa personalidade. Então, é brava como vou. Pronto, então aquela Uhum, criança está fadada e fechada e restrita àquela possibilidade de ser que é ser brava. E ela vai uhum, responder esse discurso, porque para existir, para sobreviver, ela precisa se adaptar a esse meio. Né? Então, que na constelação a gente vê claramente essa questão do pertencimento, né? Nessa lei sistêmica do pertencimento. Para pertencer, a gente se adapta ao clã, a gente reproduz, a gente faz igual porque a gente precisa. E quando a gente uhum, cresce, a gente reconhece que a gente pode fazer diferente. Eu acho que uhum, é, essa é a nossa grande qualidade, a nossa grande potência, é reconhecer que com todo esse discurso, com toda essa vivência, ao identificar que lugar é esse que a gente ocupa no sistema, a gente tem a possibilidade, então, de transitar, né, de nos deslocar para lugares mais uhum. saudáveis, para lugares que se Sim. aproximam mais, então, dessa alma, dessa conexão. Né? E também, né, Ninha, eu vejo assim que, como eu já disse antes, cada pessoa tem o seu desafio de alma. Às vezes a gente fica olhando assim, porque eu passei isso na minha história, porque eu passei essa dificuldade com a minha mãe, com meu pai, e pode ser que você fique na vitimização, ou você que está gestando, ou vai gestar, pode ficar na culpa. Eu não posso fazer isso, eu não posso errar. Gente, a gente vai repetir, ou vai ser ativado por alguma coisa, porque o fato de você vir na existência humana, você tem um desafio de alma a ser vivido. Então, esse pai e essa mãe, eles, que é o seu contato, essa conexão, eles vão fazer com que você desperte isso para que você resolva. Então, acho que é a brincadeira da vida humana mesmo. Então, pela experiência do contato, eu vou me moldando, porque eu vou percebendo através dos meus sentidos, o meu corpo vai se organizando, pode até desenvolver muitas das doenças, as pessoas não sabem, são programadas ainda na gestação e na primeira infância. Então aqui eu já aproveito para fazer uma propaganda aí do médico interior e das leis biológicas, porque a gente não tem ideia de como isso acaba acontecendo, essa programação pelo contato. E sem perceber, você entra numa forma. E é uma forma que, para pertencer, você tem que ser quietinha, ou você tem que ser bom o suficiente, ou você tem que ser como seu avô. E você recebe o nome de um familiar, então? Se você recebe o nome do seu avô, do seu pai, pronto, tem que ser igual ao seu pai. Aí, às Sim, vezes, fica sim. difícil demais. Olha a Então, carga que vem, né, desse nome e dessas projeções, né? sim, Porque tem muito desejo em cima desse bebê, né? E desejos pessoais que deixam de ver, então, a singularidade desse bebê, dessa criança, né? Então, é aquele pai que quer que aquela criança lute judô, quer que faça natação, porque o sonho era fazer natação, ou que toque violão, seja qual for esse desejo, né? Mas quanto mais consciência a gente tem daquilo que nos faltou, mais condições a gente tem de não depositar isso nos nossos filhos. Né? Porque uhum. aí a gente se responsabiliza por esses buracos, por essas feridas, por essas dores. Se a Aí gente não entra numa olha, cura conjunta. se a gente fica nesse estado inerte, inconsciente, os nossos filhos vão fazer por nós. Né? E aí é o que a gente vai ver na constelação: crianças muito pequenas já se colocam a serviço da mãe, se colocam a serviço do pai. Né? São adultos rápido demais, né? Uhum. Então, aproveitando esse gancho, Ana, como que a constelação familiar pode facilitar
esse processo da gestação, da maternidade, da paternidade? Como você acha que você pode apoiar? Eu acho que o mais potente que tem na constelação é a libertação. Quando a gente reconhece o lugar que a gente ocupa no sistema, quando a gente dá um lugar também para toda essa ancestralidade, mesmo que hoje eu olhe e falo, não quero ser desse jeito, eu posso não ser desse jeito com respeito, sem julgamento. Se eu julgo, critico e condeno, eu fico com um ganchinho, eu fico amarrada. E se eu respeito, bom, minha avó fez desse jeito porque no momento de vida que ela nasceu era desse jeito que era para fazer. Minha mãe fez desse jeito porque foi impossível para ela. Eu consigo então fazer essa separação, né? Então é um movimento de libertação com respeito que aí me autoriza a escolher o meu caminho, a fazer do meu jeito. Né? Então, o que eu vejo assim, de mais potente na constelação é essa possibilidade da gente se desamarrar, né? Da gente poder seguir o fluxo, escolhendo para que caminho esse rio vai, e não simplesmente sair à deriva. Né? Ao ponto até de escolher, não quero mais seguir esse rio, vou descer pela trilha. Né? Eu vou complementar você, assim, até porque eu também te apoiei nesse processo, né? E até foi um dos motivos de eu fazer esse jornada do médico interior, porque as pessoas, para trazer essa consciência de como está tudo tão integrado, esse emocional, esse energético, esse transgeracional, e como isso impacta. E o que eu observo muito é que quando tem muitas dificuldades, às vezes você pode querer muito esse bebê, né? Você pode querer muito engravidar, mas você tem muita rejeição por causa dessas lacunas de ser mãe. Porque quando você vira mãe, mesmo ainda em gestação, as suas feridas de infância se tornam ativas. Então é muito comum a gestante ter tantos problemas, às vezes ela planeja ter um parto humanizado, ou planeja ter um parto, eu quero ter um parto normal, né, e tudo, mas ela não consegue. Por quê? Porque o próprio nascimento dela foi difícil. A própria gestação dela foi difícil. Então, inconscientemente, você programa o seu próprio parto. Então, por isso que é muito importante aprender a ter consciência dessas emoções e buscar um auxílio, seja da forma que for. Né? Eu trabalho com várias técnicas, com body talk, enfim, com acupuntura, com respiração, você trabalha com constelação, mas seja o que for, é importante você observar o que você está sentindo, perceber essas dificuldades e olhar. Porque o que você está apresentando nesse início de gestação, ele vai se manifestar no final da gestação. Sim. E se manifestar também, tudo bem. Porque a vida inteira a gente tem sempre desafios e às vezes a gente consegue lidar e às vezes a gente não consegue lidar. E tudo bem também, né? Não fazer o planejado. Mas é muito comum esses sintomas aparecerem, você vê uma relação direta com a forma de nascer, com a forma do parto, a forma de você conectar com o seu bebê, problemas de amamentação, problemas do bebê não conseguir amamentar, tem muita relação da mãe não ter sido amamentada. Às vezes, para ela, vejo isso direto, é muito difícil. Ela tá ali naquela relação empática com o bebê e ela mesma não foi. Então, conscientemente ela quer amamentar, mas inconscientemente ela tá assim. O bebezinho dela interior tá assim, não, pelo amor de Deus, não, é muita dor, é muita dor. E aí, quando você trabalha a mãe, consegue liberar essas emoções, a amamentação flui. Então, é muito bonito se você que tiver aí começar a expandir seu olhar, o que é o meu filho, o que a vida está querendo me dizer? E não simplesmente só culpar, meu bebê não está pegando, então eu vou fazer alguma coisa. É o problema do bebê. Não é. É o contexto que está acontecendo. Por quê? Porque a vida está buscando uma reparação. Então, se essa mãe, de alguma forma, não foi amamentada, através do filho, é uma oportunidade de refazer a conexão com esse elo materno. Sim, eu tive essa experiência num dos momentos em que meu bebê teve cólica, né, dele tá chorando muito, e eu já tinha feito o possível, já tinha dado mamar, já tinha posto bolsinha quente,
e estava acolhendo, né? E aí chegou uma hora que o que eu podia fazer era dar esse colo. E ao minar, né, e abrir espaço para suportar esse choro, né, porque a gente só consegue suportar o choro do nosso filho se a gente abrir o espaço para suportar as nossas dores. Porque senão vai vir o quê? Para de Insuportável. chorar. Para de chorar. Engole esse choro, né? Então, se eu não abro espaço para olhar, né, para essa minha ferida, eu não vou abrir espaço para a dor do meu filho. Né? E nesse ninar, eu lembro de um momento assim de fechar os olhos, colocar ele no braço e ninar minha própria criança. Né? De tomar consciência, aquilo foi um insight muito profundo, assim, do quanto eu tinha uma ferida que precisava ser ninada junto com ele. Né? E foi muito especial esse momento, me ver me acolhendo e a possibilidade de eu acolher o choro do meu bebê, quantas horas fosse durar. Né? Porque o que eu acompanho muitas vezes é que os pais não dão conta do conteúdo emocional que os bebês e as crianças mobilizam nos pais. Né? Então, não é nem que o bebê tem um conteúdo emocional por si só, porque ele ainda é muito pequenininho, mas ele mobiliza o meu conteúdo emocional. E se eu não tenho disponibilidade para olhar para mim, para olhar para isso, eu vou culpabilizar o meu bebê. O problema é a cólica, eu vou dar um remédio para acabar com esse choro. Né? E aí vem essa lógica que é da medicina tradicional de aniquilar o sintoma, né? De excluir o sintoma. Não olhar para o sintoma como uma oportunidade, então, para eu iluminar algo que está escuro, que tá na sombra. Sim, tem gente que está dizendo aqui, perdi este momento por falta deste conhecimento de acolhimento. Gente, é muito difícil isso mesmo. Agora, vocês que estão aí, que a gente está com 52 minutos, é um assunto intenso, apaixonante. E se vocês quiserem, já aproveitando, quem não está no grupo do Médico Interior e quiser entrar, manda uma mensagem, que aí eu mando o convite do grupo. E lá eu posto várias coisas, a Ana está no grupo também, e vai poder postar algumas coisas para complementar a palestra de hoje. E se vocês quiserem saber mais também, perguntem no grupo que a Ana está lá. Tá? E também podem colocar as suas vontades para a próxima live com a Ana. Porque realmente é um assunto muito intenso, que as pessoas pensam assim, é só porque eu vou gestar. Não! A gente carrega isso dentro da gente sem perceber essas feridas da primeira intimidade, né? Porque a intimidade maior é você ali no útero. Tudo que sua mãe sente, você sente. Né? E depois tudo que seu pai sente, você sente. Então, se essa ferida se isso não foi bom, você fica tenso para ir para a relação. Como você depois vai ter uma relação de casal que tem entrega? Não vai ter. Porque vai ter medo de ter, vai ter medo de sofrer, vai ter medo da rejeição, ou medo de ser agredida, vai ser muita coisa. E aí, é muito importante vocês que são mães terem noção para não se culpar. Tá? Porque pelas mães que eu já atendi, mãe nasce culpada, né? Então, por favor, não se culpem. A vida é um aprendizado contínuo. A gente, através dos filhos, você tem a oportunidade de olhar para as suas dores e descobrir quem é esse ser que está chegando e de que forma a gente pode fazer essa cura conjunta. Sim. É um processo de uma alquimia as dois, mas se você não pode fazer isso, pai e mãe sempre pode apoiar seus filhos. Então, querem apoiar, tem uma dificuldade? Marque uma sessão de constelação com a Ana. Eu outro dia atendi um senhor que com 70 anos veio buscar uma ajuda para o filho. Foi muito interessante, assim, como ele percebeu que o filho representava aos 70 anos as mesmas questões dele. E eu falei assim, olha, pai sempre pode ajudar. Então, assim, marca uma constelação. Eu expliquei para ele tudo que estava acontecendo. Eu falei, marca uma constelação e trabalhe isso dentro de você. Porque você vai poder gerar essa alquimia dentro de você e vai poder melhorar a relação com o seu filho, de estar mais presente enquanto a vida tem esperança e tem forma de você conectar. E o objetivo da vida é a conexão e contato. E acho que o
nosso convite também, né, Elaine, é de que as mães e os pais Tem não 5 minutos, Taninha. que as mães e pais não precisam mais viver de forma tão solitária a maternidade e paternidade. A gente precisa falar desses desafios, a gente precisa falar dessas dificuldades e construir um campo de ajuda mútua, né? Como você pontuou, saindo desse lugar da culpa. Quando a gente diz que as crianças são porta-voz, né, de um problema mais complexo, mais amplo do sistema, não é para essa mãe ou esse pai se sentirem culpados. Nossa, minha filha tem déficit de atenção, então a culpa é minha. Né? Então a gente não usa, primeiro a gente não usa esse termo culpa, a gente se responsabiliza por essa coprodução, né, desse sintoma. E isso nos coloca num lugar de muita potência. Então, se a gente carrega do nosso sistema as dificuldades, se chega na gente pesos e dificuldades, também chega muita força. Também chega uma capacidade de resiliência, uma capacidade, né, de seguir a vida em frente a inúmeros desafios. Né? Agora, em plena pandemia, a gente está vivendo, né, uma situação de dificuldade, mas a gente tem aqui nos nossos ancestrais muitos que passaram por guerras, que passaram por desafios, por fome, por êxodo rural, enfim, tem muitas histórias aqui, né, das nossas ancestralidades que também proporcionaram força. E a gente tem essa potência dentro da gente. Sim. E se você entende esse processo da vida como uma forma de você encontrar essa plenitude, porque imagina, a criança, uma criança divina, uma criança saudável, ela está plena por ela mesma. Ela não está se perguntando qual é o problema. A criança, ela sorri, ela exala, né, alegria quando ela pode ser essa criança divina. Então, no fundo, a gente às vezes perde isso durante a vida, porque tem essas dificuldades, para que você continue no seu caminho de vida, que vai apresentar os sintomas corporais, as dificuldades de relacionamento, para você resgatar a sua verdadeira essência divina. Então, essa é a brincadeira da vida. Então, eu até gostaria, pena que são 57 minutos, a gente programou tanta coisa para falar dos desafios da maternidade, dos sintomas. Se vocês gostaram, vamos marcar uma outra, né, Aninha? Porque é muito assunto. Sim, a gente já começou com o desafio de não conseguir falar de um tema complexo em 1 hora, né? Pois é, a gente não, então vamos marcar outro, porque realmente é uma coisa que me motiva, porque se a gente começa a acolher esse masculino, esse feminino sagrado dentro da gente, a gente pode se abrir para uma conexão muito mais empática, muito mais verdadeira, que é o que a gente carece. Até se quem tiver interesse, na sexta-feira eu vou fazer uma vivência pelo Zoom de um livro, que é exatamente sobre isso, o Cavaleiro com Armadura, que é para poder observar essas armaduras que a gente carrega e poder tomar posse disso, né? Tomar essa responsabilidade. Então, Aninha, obrigada por essa live. Eu quero te ouvir mais. Pessoal, obrigada. Escreve alguma coisa aí rapidinho. Pode falar, Aninha, a palavra é sua aí, tem 2 minutos. Eu agradeço o convite, é um tema que me instiga. Eu mergulhei na maternidade, como eu faço isso na vida, né? Então eu estudei muito humanização para poder escolher, né, o meu parto, como seria. Eu ouvi o parto da Ana! E você foi uma pessoa assim, importantíssima nessa trajetória e no desenrolar do parto, né? Que um dia antes, né, acho que vale compartilhar, que mesmo com todo esse trabalho, mesmo olha, eu tenho muita experiência de vivência. Ih, vai acabar, Aninha. E com o medo ali, né, do momento do parto, fiz uma sessão com a Elaine de respiração. No dia seguinte nasceu um parto lindo, fluido, e assim, só tenho que agradecer. E foi super rápido, né? Nossa, foi um presente estar no seu parto, assim, foi a coisa mais linda, né? Nasceu em casa, gente, e super rápido, um meninão lindo. Acho que foi uma das bênçãos mais lindas, assim, de ver a vida se materializando. Foi um presente que você me deu. Sim, de acompanhar antes, durante e depois. Nossa. E depois você convida o Renan para um parto